Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, vamos pedir São José, valei-nos. Hoje, quarta-feira, 25 de junho, temos um tema interessante, a insinceridade, que é a paz perdida pela mentira interior. Fulton Sheen nos traz esse tema maravilhoso no seu livro e a gente vai esmiuçar aqui. Está na página 117. Maravilhoso esse tema. Então, nossa meditação no dia de hoje nos detém num dos temas mais importantes e mais ignorados na vida espiritual, a insinceridade. O venerável Fulton Sheen, na página 117 do seu livro Caminhos para a Paz Interior, afirma com clareza: não há paz na alma que vive de máscaras. Impressionante. Quando a gente olha para a nossa República Brasileira, essa quantidade de autoridades dos nossos poderes constituídos, todas mascaradas pela falta de sinceridade. Que coisa medonha, terrível. Mas essa miséria também, ela pode estar em você e em mim, nas nossas famílias. Impressionante. A insinceridade não é apenas mentir aos outros, é sobretudo mentir a si mesmo, mentir a Deus, recusar-se a olhar a verdade da própria condição espiritual. A alma insincera vive dividida. Diz uma coisa, pensa outra. Aparenta santidade, mas teme ser vista por dentro. Isso aqui é muito forte e serve para todos nós. Vamos repetir. A alma insincera vive dividida. Diz uma coisa, mas pensa outra. Aparenta santidade, mas teme ser vista por dentro. Tem muita gente no Brasil hoje que tem medo de ver a si mesmo por dentro. Talvez seria bom ler aquele livrinho simples que eu já citei aqui no programa, de John Power. John com J e H no final, John Power com W. Por que tenho medo de dizer quem sou? É um livrinho fino, mas muito interessante. Fulton Sheen assim escreve, nesta parte do seu livro: a insinceridade é o começo de toda desordem interior. Porque ao esconder a verdade, abrimos espaço para todas as ilusões. Isso é forte, isso é poderoso. As ilusões. O mau cristão, o falso cristão, a pessoa mascarada, vive de ilusões. E qual é o maior perigo? É que a insinceridade vai se tornando um modo de viver. Palavras piedosas, gestos bonitos, mas sem conversão. Então se instala uma duplicidade destrutiva. Um eu que aparece aos olhos dos outros e um eu ferido, ressentido, culpado, escondido. Eu me lembro de um casal de filhos, adolescentes, que vieram chorando conversar comigo quando eu era padre novo ainda. Porque os filhos tinham encontrado a mãe em adultério, flagrante adultério, traindo o pai. E eles ficaram terrivelmente abalados, porque a mãe era falsa. Ela vivia um mundo dentro de si e fora de si outra realidade de aparências. Isso acontece muito. Homens e mulheres. No mundo político isso é uma desgraça. Fala uma coisa, mas vive outra. E Fulton Sheen diz: a alma insincera pode enganar os homens, mas jamais engana a Deus.
Você pode mascarar para os homens, enganar os homens, mas diante de Deus, a justiça de Deus não é como a justiça nossa brasileira, a justiça do Supremo Tribunal Federal, nem de outras instâncias da justiça, nem aqui nem fora do Brasil. A justiça de Deus, ela é profundamente reta, ela é uma linha esticada. A insinceridade mata a confissão verdadeira, impede a oração sincera, sabota a direção espiritual e ela rouba a paz, porque quem mente precisa viver vigiando para não ser descoberto. Só quem caminha na verdade descansa de verdade. O mentiroso, o insincero, o mascarado, o corrupto, o desonesto, ele gasta muita energia fazendo uma cerca em volta de si para se proteger. Mas mente aqui, mente ali, vai indo, chega o momento do encontro, do mascarado, do insincero consigo mesmo. E aí é um desastre. Só quem caminha na verdade descansa de verdade. Quem caminha na mentira nunca dorme bem, nunca descansa bem. Impressionante. E por isso Fulton Sheen afirma: o primeiro passo para a paz interior é dizer a verdade a Deus. O caminho para a paz interior leva a isso. Primeira coisa, dizer a verdade a Deus. Isso é humildade. Apresentar-se diante do Senhor como se é, sem máscaras, sem desculpas, sem teatros. O Pai do céu não rejeita o pecador arrependido, mas resiste ao fingimento do fariseu. Gente, nos meus quase 40 anos de padre, eu já tive tanta decepção com pessoas que diante da gente, da igreja, da comunidade, era uma coisa e atrás era outra coisa. Muito triste isso. Inclusive sacerdotes, religiosos. Hoje é quarta-feira, dia de São José. Homem silencioso e íntegro, cuja vida foi toda uma transparência diante de Deus. Nele não havia vaidade, nem simulações, apenas retidão, fidelidade e verdade vivida em silêncio. Que belo exemplo, o exemplo de São José. Eu penso, prezado ouvinte, que nós devemos meditar isso. Trazer ao nosso coração esse desejo do céu, esse desejo de Deus e acertando essas arestas, essas falsidades que nós temos dentro de nós, para a gente se tornar um cristal limpo, transparente, verdadeiro, honesto, uma capacidade grande de servir aos que sofrem e de viver em profunda comunhão com Deus. Fica para nós esse recado, que é um recado urgente. Sermos homens e mulheres da sinceridade e não da mentira. Compartilho com você a antífona de entrada da missa de hoje, Salmo 27. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. O que o mundo precisa? Do reinado de Deus e não da mentira, não da falsidade. O reinado de Deus é o reinado da verdade. Nós vivemos hoje um mundo de mentira. Muita gente
propagando a mentira, pregando mentiras, e nós, às vezes, acabamos acolhendo isso. Quando você liga na grande mídia brasileira, você tem ali a clareza da insinceridade. Quando falo da igreja, então, pelo amor de Deus, quando falam das coisas santas, quando falam das pessoas, nunca você pode acreditar. Essa velha mídia, ela é um curral, um galinheiro de mentira, de falsidade, de insinceridade, que a gente deve abortar. Eu há 7 anos não ligo televisão, graças a Deus. Nem sei se vou ligar um dia. Porque essa grande mídia, a vara de anzol para pescar os nécios, para lacrar a cabeça do povo com mentiras, com falsidades. Que Deus nos livre daqueles que não têm sinceridade, que usam máscaras para nos enganar. Deus sempre acima de todas as nossas misérias. Amém. Eu quero orar neste momento por você que há muitos anos não se confessa, porque você tem medo de revelar quem você é. Tem medo de dizer quem você é. Leia, peça aí pela internet o livrinho de John Power. Porque tenho medo de dizer quem sou. Faça um encontro seu com você mesmo, faça uma boa confissão. Volte a Deus enquanto é tempo. Eu oro por você que foi batizado na Igreja Católica e fugiu da igreja. Está em outras denominações e você não está bem. E você escuta o programa. Por que você não volta para sua casa? Esqueça padre, esqueça bispo, esqueça ministro. Volte para a igreja. A sua casa. A Igreja Católica é a casa dos pecadores. Nunca nós vamos dizer que nós somos santos, que nós já estamos salvos. Nós estamos a caminho, com corações cheios ainda de misérias. Por isso que eu vou rezar por você, pedindo a intercessão de São José, para que o seu coração se abra, se liberte dessa tirania da insinceridade, para voltar a Deus de coração. Rezo também por você, católico de IBGR, que vai à missa 2, 3 vezes no ano. Que tristeza! Você dedica sempre a você as coisas passageiras, mas nunca dedica-se a Deus. Que tipo de católico? Como você vai se apresentar diante de Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa os que estão carregados de máscaras, de mentira e de falsidade. E dai-nos, Senhor, a libertação de nós mesmos. Cura as nossas fraquezas interiores. Liberta-nos, Senhor, das mentiras, das vaidades, das insinceridades, de tudo aquilo que nos aparta do bem e da verdade. Vem, Senhor, em auxílio à nossa fraqueza. Vem, Senhor, nos curar, nos libertar de todo infortúnio, de toda tristeza, de toda dor. Abençoa os doentes, os que estão tristes, os que estão abandonados, e dai-lhes a santa paz. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Abençoada quarta-feira para você e os seus.